E hoje eu vou responder uma pergunta que me fazem muito, mas tá na hora da gente conversar, que é: como eu faço os meus autorretratos? Se você já me segue no blog ou no Instagram principalmente, você já deve ter visto algumas fotos minhas. É raro, eu não posto muita foto minha, mas acontece. E eu já falei lá no Instagram principalmente que todas as minhas fotos que aparecem lá onde eu apareço, sou eu mesma que tiro. Eu tenho uma agulha imensa, que eu tô fotografando, deve ser coisa de fotógrafo, não sei, eu travo, eu não consigo. Então todas as minhas fotos eu tiro, isso desde adolescente, assim. Se a gente for fazer as contas, foi aí uns 15 anos que eu faço todas as minhas fotos. E as pessoas, como é que você faz e tal, dá algumas dicas e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o equipamento que eu uso e eu já usei, apesar de que são de menos, e dizer o que você pode fazer para fazer as suas próprias fotos. Hoje em dia eu uso 3 coisas que são exatamente as mesmas 6 coisas que eu uso aqui nos vídeos do canal. Que é, obviamente, uma câmera, vocês estão vendo aí nesse videozinho que eu tô usando hoje, nesse dia de hoje. A minha Canon T3i, que é meio papo toda obra, eu tenho outra Canon melhor, mas eu acabo usando a T3i no dia a dia, assim. Ela já saiu de linha e tudo mais, não tem similaridades por aí, você pode procurar. Eu uso também um tripé, como vocês estão vendo nessa imagem, e um disparador remoto, que vocês estão vendo nessa imagem, e é esse negocinho aqui. Como é que você faz a foto? Bom, essa é a parte relativamente mais simples. A câmera vai no tripé, e aí, como vocês estão vendo nessa imagem, esses meus tripés, eles têm a cabeça móvel. Então é com ele que eu ponho mais para cima ou mais para baixo, que eu escolho o ângulo da imagem. Quando, por exemplo, tem uma foto minha deitada, aí as pessoas acham principalmente que tem outra pessoa fotografando, porque, meu Deus, como é que faz de cima? Faz com essa cabeça móvel do tripé. Põe o tripé ou em cima da cama, ou encostado na cama, ou no chão, quando eu estiver deitado, enfim. E aí ajusta a posição da câmera usando a cabeça do tripé. E como é que dispara? Usando isso aqui, que é um disparador remoto. O que acontece? Nem toda câmera suporta um disparador remoto. Então você pode usar um disparador com fio, como esse que vocês estão vendo na imagem, que funciona do mesmo jeito, só que ele não é sem fio, como eu acabei de falar, então você consegue conectar ele na câmera e disparar de longe. Tanto o disparador com fio quanto o sem fio, eles têm que ser compatíveis com a sua câmera, tá? Então na hora de comprar, você tem que pesquisar câmera modelo X, disparador remoto ou disparador com fio. Porque muitas câmeras não suportam disparador sem fio, isso acontece porque elas não têm o sensor. E algumas não combinam, não são compatíveis com aquele disparador com fio que você está querendo comprar. Então, antes de sair comprando e antes de sair comprando pra mim, porque eu já te adianto que eu não vou saber, vai no Google e digita disparador remoto câmera X. Se for compatível, você vai achar um link. Se não for compatível, você vai descobrir aí também. É claro que a minha câmera atual, essa que eu acabei de falar que eu estou usando com essas fotos, que é a T3i que eu estou usando nesse vídeo, o visor dela vira. Então, claro que facilita, eu posso estar deitada com o disparador remoto que eu estou vendo o que eu estou fazendo. Mas, gente, eu já tive outras câmeras. A maioria das câmeras que eu já tive não tinha um visor que virava, algumas nem tinha visor, mas no começo. E eu fazia as fotos da mesma forma. O que acontece, gente? É a prática, tá? O que vai fazer você fazer bons autorretratos é a prática. Antes dessa T3i, eu tive uma T3, que é a antecessora dessa câmera, e ela não tinha um visor retrátil, ou seja, o visor era colado atrás e eu não tinha como ver. Deixei de fazer autorretrato por isso? Não. Levava mais tempo? Levava, você tem que ajustar, se tá na altura, não tá. Às vezes não acerta na primeira, tenta de novo, enfim. Claro que tem que ter um pouco de paciência, gente. Assim, como eu falei no começo do vídeo, eu faço meus próprios autorretratos tem pelo menos uns 15 anos. E nesses 15 anos eu já fotografei com a Sony Cybershots, aquelas bem do começo que eu tive. Já fotografei com celular, já fotografei com câmeras que não tinham visor. E assim, nunca deixei de fazer por isso. Dá mais trabalho? Dá. É claro que tem uma câmera com visor que vira e um disparador remoto facilita a vida. Mas não é o imprescindível, você não vai deixar de fazer por causa disso. Eu lembro assim, como eu falei que os 15 anos que eu fotografo, as minhas próprias fotos, eu lembro distintamente, assim, tipo, de um dia que eu tava fazendo uma foto com Fotolog, finado Fotolog, não existe mais. Que assim, eu não tinha tripé, eu tava usando aqui em casa, o que eu coloquei? Eu coloquei a câmera no muro, que a gente tem lá em cima, um murinho, e aí me afastei, calculei mais ou menos a distância que dava, botei no timer e fui tentando. Errei 200 mil fotos, errei. Quase perdi minha paciência, quase perdi. Mas uma hora sai. Você tem que ter um pouco de paciência. Se você fotografa com o celular, o equipamento é basicamente o mesmo. Você não vai ter o disparador, então você vai ter que confiar no timer da câmera. Mas, assim, o básico é o mesmo. A câmera, no caso, do celular, e o tripé. Existem esses tripézinhos para celular, tem um encaixe em cima, que não tá aqui agora. Às vezes você encaixa o seu celular e funciona da mesma forma. A vantagem do celular é que ele tem a câmera frontal. Então, se você coloca o seu celular no tripé e com a câmera virada para você, você consegue pegar uma distância, você consegue colocar o timer e fazer autorretratos legais. Como eu falei, o que realmente vai fazer diferença é a prática.
Então, em termos de equipamento, você precisa só da sua câmera. Se você não tiver um tripé, coloca a sua câmera ou o celular em cima de uma pilha de livro, em cima de uma mesa, em cima de um muro. Vai funcionar? Vai. Pode dar um pouco mais de trabalho? Pode, mas vai funcionar. E não desanima se você tem só um celular, se você não tem um tripé, se a sua câmera é compacta. Dá pra fazer? Dá. Eu já fiz com todas essas coisas. Como eu falei, pode dar um pouquinho mais de trabalho, às vezes você cansa um pouquinho mais, é difícil porque você não tá olhando, mas treina. O básico da fotografia é pra tudo, gente, é treino. E é isso, eu mostrei pra vocês rapidinho hoje o que eu uso pra fazer os meus autorretratos atualmente. Mas sem desespero, dá pra fazer com o celular, com um câmera compacta, com o que você tiver na mão. É só treinar bastante. Eu juro que pode demorar um pouquinho, mas você consegue. Quinta-feira temos mais vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha, a gente se vê lá.